Fala galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de balanço de massa. Mas você pode me perguntar, mas eu já vi alguns vídeos sobre balanço de massa no seu canal. Aliás, se não viu, pode assistir os nossos vídeos. Só que esses vídeos, eles falam de balanço de massa sem reação química. E hoje a gente vai abordar o assunto, ou seja, balanço de massa, mas balanço de massa com reações químicas. Quer ver como que isso ocorre? Então se liga só, respira fundo e vamos assistir aí a situação problema que eu separei pra gente hoje. A situação problema que a gente tem aqui então é a seguinte: o propano ele é desidrogenado para formar propeno em um reator catalítico. Então eu tenho um reator onde o propano, a cada 1 mol de propano, forma 1 mol de propeno e 1 mol de gás hidrogênio. Esse processo, então, ele é projetado para uma conversão global de 95% do propano. O que significa essa conversão? As reações químicas, elas não ocorrem instantaneamente. Elas normalmente ocorrem de uma maneira muito lenta. Então, não é prático a gente projetar um reator para uma conversão completa. Então, aqui, ó, ele já é projetado para uma conversão de 95% do propano. A gente já vai ver o que é a conversão e que informação que a gente pode tirar disso. Muito bem, os produtos de reação são separados em 2 correntes. A primeira contém hidrogênio, propeno e 0,555% do propano que deixa o reator. Porque, ó, se ele está falando que teve uma conversão de 95%, 5% desse propano não reage. E uma parte desses 5% vem para cá, ó, 0,555, para essa primeira corrente. E essa primeira corrente que deixa o reator, ela é assumida como produto, ou seja, esse é o foco principal do meu processo. Já a segunda, que contém o restante do propano, então veja que é outra informação que ele dá, que o restante do propano, e qual o restante? Aquele que não reagiu, ou seja, 5% que não foi convertido. Então, o restante do propano que não reagiu e 5% do propeno que sai na corrente de produto, ou seja, que sai aqui nessa primeira corrente, é reciclado no reator. Então, são 2 correntes, uma que eu considero como meu produto e a outra como um reciclado, ou seja, que volta para o reator. Aí ele pede, calcule a composição do produto. Sempre que eu falo em composição, eu estou pensando em porcentagem, né? E a relação de mol reciclado e mol da alimentação nova. Ele pede para usar como base de cálculo 100 mols de propano de entrada. Então, vamos interpretar essa informação. Então, se a gente balancear aqui, a gente já sabe que eu tenho 1 para 1 para 1. E o que entra aqui é apenas propano, veja que é o início da reação. Aqui eu tenho um reator onde ocorre a reação. De entrada, então essa é a primeira corrente, que é a corrente de entrada, eu tenho apenas o propano, C3H8. Se eu tenho apenas propano, significa que 100% dessa corrente de entrada é formada por propano. E aqui ele coloca como base de cálculo 100 mols de propano, ou seja, estou entrando com 100 mols de propano aqui. Aí eu tenho 2 correntes, uma que eu vou chamar de produto, a outra que eu vou chamar de reciclado, ou seja, que volta para o reator. Então, o que é formado aqui, na verdade, ele vai retornar para esse reator. Aqui, como produto, ele fala que tem o gás hidrogênio, que tem o propeno, que é o C3H6, e ainda tem 0,555% do propano que não reage, ou seja, que não é convertido nesse reator, que não passa para propeno e hidrogênio. Então, uma parte vem desse propano, vem para o produto sem sofrer reação. E aqui no reciclado, o que ele fala? Que é o restante de propano, e esse restante, lembra, do que não reagiu, certo? Porque uma parte reage aqui no reator. E
da parte que não reage, 0,555 sai aqui como produto principal e o restante que não reage sai aqui nessa corrente de reciclado. Além disso, ainda eu tenho aqui 5% do propeno C3H6. Então, 5% do propeno que é formado nesse reator vem aqui para o reciclado e acaba voltando para o processo. Muito bem, então só para a gente entender aqui o que o problema está pedindo, ele quer então a composição do produto, ou seja, ele quer em termos de porcentagem, então é essa coluna que a gente precisa definir. Eu coloquei inclusive aqui em forma de tabela para facilitar o entendimento, a compreensão desses cálculos, certo? Além disso, ele também pede a relação molar, ou seja, toda vez que eu falo em relação, significa que eu tenho uma divisão. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a relação molar entre o mol de reciclado, ou seja, tem uma relação, tem uma divisão entre a quantidade em mol da linha aqui de reciclado, que é essa corrente, ou seja, ele quer saber a quantidade total de mols que sai aqui, e a relação entre esses mols e o mol da alimentação nova, ou seja, a quantidade de mols da alimentação nova. O que é alimentação nova? É a quantidade de mols de entrada aqui de C3H8. Muito bem, vamos ver o que a gente já tem de informação. Ele fala para a gente tomar como base 100 mols. Se eu sei que na entrada eu tenho 100% de propano, ou seja, só está entrando propano, eu já sei que eu tenho 100 mols de propano. E não está entrando, a princípio, aqui, nem o propeno, nem o hidrogênio. O propeno ele até vem aqui no reciclado, mas está como reciclado. Na corrente nova, ou nessa entrada, não tem nem propeno, nem hidrogênio. Então, aqui eu já posso cancelar. O propeno e o hidrogênio serão formados aqui no reator. Então, aqui eu tenho um total de entrada de 100 mols. Outra informação que eu tenho, ó, o hidrogênio, ele só sai aqui nessa corrente de produto, ele não vai nada para o reciclado. Se ele não vai nada para o reciclado, eu já sei que eu não tenho hidrogênio aqui nessa segunda saída, que é a saída de reciclado. Agora, vamos ver o que mais que eu tiro de informação. No problema, ele me fala que houve uma conversão desse propano de 95%. O que significa uma conversão? É a quantidade que eu tenho, eu já expliquei lá no início, né, na interpretação que significa a conversão, mas se eu tiver a quantidade de conversão em porcentagem, significa que a relação do número de mols que entra menos o número de mols que sai sobre o número de mols que entra. Isso tudo vezes 100 se eu estiver falando em porcentagem. O que significa isso? Ele fala que é a conversão do propano, certo? Está entrando 100 mols de propano, não é isso? E ele está falando que teve uma conversão de 95%. Então, eu sei que eu tenho aqui, ó, 95 vai ser igual número de mols que entra, ó, eu já sei que são 100 mols de propano. Então, vai ser 100 menos o número de mols que sai de propano, ou seja, aquilo que não é convertido, que não reage, sobre 100, que é a quantidade de número de mols que entra, vezes 100. Fazendo esse cálculo, eu sei que o número de mols que sai, ou seja, que não é convertido ou que não reage, é de 5 mols. 5 mols de propano, C3H8, que é a quantidade que não é convertido. Muito bem, então daqui eu já consigo tirar alguma informação, até porque eu preciso saber qual é a quantidade em mol aqui de cada componente para que eu consiga calcular a porcentagem. Eu não consigo achar a composição sem saber quantos mols foram formados, é por isso que eu começo por aqui. Eu sei que 5 mols de propano não reagem, então vão para os produtos. Eles não se transformam em
propeno e hidrogênio. Então, eles vão direto para o produto. Agora, veja que aqui ele também me dá outra informação. Ele fala que aqui nessa corrente de produto, que é o meu produto principal, eu tenho a formação aqui, ó, eu tenho na composição 0,555% de propano, ou seja, dos propanos que não reagem. Então, veja, se aqui na linha de produto eu tenho 0,555%, ou seja, dividido por 100, de quem? Dos 5 mols que não reagem. Então, de todo o propano que não reage, 0,555 sai aqui nessa corrente de produto. Se eu fizer esse cálculo, eu sei que aqui eu vou chegar num valor de 0,028 mol de propano. Ou seja, estou entrando com 100 mols de propano e 0,028 está vindo aqui direto para essa corrente de produto. Por quê? Porque desse 100, apenas 95% é que é convertido. Se 5 mols de propano não reagem, ou seja, não é convertido, uma parte já está aqui, certo? E a outra parte só pode ir para o reciclado, porque são as duas únicas saídas que eu tenho no meu processo. Então, aqui, como que eu vou descobrir qual é o valor que vai aqui para o reciclado? Eu sei que do total eu tenho 5 mols de propano que não reagem, certo? Agora, desses 5 mols, 0,028 sai aqui na linha de produto. Se eu só tenho 2 linhas de saída, o restante de propano que não reage tem que sair aqui nesse reciclado. Então, aqui ficaria 5 mols menos 0,028 mols. Eu vou ter aqui um resultado de 4,972 mols de propano, ou seja, ó, se eu somar esse 0,028 mais esse 4,972, dá exatamente os 5 mols de propano que não reagem. Agora, se 5 mols de propano não reagem, quanto reage? Eu estou colocando 100. 5 não reagem, então quer dizer que 95 mols de propano reagem, ou seja, são transformados em propeno e são transformados em gás hidrogênio. E por que eu estou falando isso? Porque eu já achei a quantidade em mol de propano que sai aqui como produto, mas eu preciso também achar a quantidade de hidrogênio, preciso também achar a quantidade de propeno, senão eu não consigo calcular essa composição percentual. Então vamos lá. O hidrogênio a gente sabe que não sai aqui no reciclado, certo? Ele só sai como primeira saída, como produto principal. É o que meu problema me dá de informação no início. Então, toda vez que eu tenho um balanço de massa com reação, eu tenho que levar em consideração o que está acontecendo nessa reação. Então, veja, aqui está reagindo 95 mols. Então, a cada 100 mols que eu coloco, 95% são convertidos. Ou seja, 95% reage. Então, 95 mols vão reagir aqui. Se eu observar essa reação, para eu conseguir descobrir aqui ó, essa quantidade de hidrogênio, eu sei que a cada 1 mol de propano forma 1 mol de gás hidrogênio. Se 95 mols de propano são reagidos ou que reagem, significa que eu vou formar quanto aqui? Vou formar também 95 mols, certo? Porque eu tenho aqui a proporção de 1 para 1. Se eu tenho a formação de 95 mols, eu sei que o hidrogênio só sai nessa primeira corrente de saída, então aqui ó, eu tenho a formação de 95 mols de hidrogênio. Porque tudo que é formado sai aqui nessa primeira saída. Eu não tenho aqui saída de hidrogênio no reciclado. Muito bem, então agora falta a gente saber aqui a quantidade de propeno. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, então eu sei que se eu tenho a reação de 95 mols de propano, significa que aqui, se é 1 para 1 também, ó, 1 propano para 1 propeno, quer dizer que vão ser formados aqui 95 mols de propeno. Só que
Qual é o problema? Por que que nesse caso eu não posso colocar direto o valor aqui como primeira saída, como nos produtos aqui, como eu fiz com o hidrogênio? Porque eu também tenho a saída de propeno lá na corrente de reciclado. Agora, ele me diz qual é a quantidade. Ele está falando que nesse reciclado sai 5%. Então, eu consigo descobrir o quanto está sendo formado aqui nesse reciclado e o quanto está sendo formado aqui nesse produto principal. Por quê? Porque, olha, se está sendo formado 95 mols, nessa corrente de saída de reciclado, ele fala que contém 5% do propeno formado. Ele me dá essa informação lá no início do problema, lá no enunciado do problema. Então, aqui é só eu achar 5% de 95. Isso daqui vai me dar um valor de 4,75 mols. Se eu tenho aqui 4,75 mols que sai de propeno aqui no reciclado e eu sei que ao total foram formados 95 mols de propeno, eu sei que aqui eu tenho os 95 que foram formados menos aquilo que vai para o reciclado, 4,75. Ou seja, aqui nos produtos eu tenho nessa saída aqui, nessa primeira saída, eu tenho uma quantidade em mol de propeno de 90,25 mol. Então, eu já achei toda a quantidade em mol que sai aqui nessa primeira saída. Se eu achei todos eles em mol ou em quantidade de mol, eu consigo achar aqui em porcentagem. Por quê? Se eu somar aqui todos esses componentes que saem na primeira saída, eu tenho um total de 185,278 mols ao total. Se é um total, isso equivale a 100%. Então, se 100% aqui equivale a 185,278 mols, é só fazer uma regra de 3. Ou seja, X equivale a 0,028. Fazendo essa regra de 3 aqui com o total, essa relação entre total e cada número de mols, eu vou achar aqui um valor de 0,015%. Se eu fizer a mesma regra de 3 aqui para o C3H6, então 185,278 está para 100%, assim como 90,25 está para Y. Eu vou achar aqui um valor de 48,7%. Eu vou ter um valor de hidrogênio de 51,3% em mol. Então, a primeira parte do problema está resolvida, ou seja, eu achei a composição em porcentagem de mol. E aí, gente, aprendendo tudo sobre balança de massa com reação? Eu espero que sim. E se tiver gente aprendendo, deixa aí nos comentários pra gente saber que realmente esses vídeos estão sendo úteis. Belezinha? Combinado? E não esquece também, hein, de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar os vídeos com os amigos para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal da Química, beleza? Então, olha, respira fundo que já tá acabando o vídeo, beleza? Presta atenção aí e assista aí ao restinho do nosso vídeo. Bom, a segunda parte, ele pede a relação, ou seja, sempre que eu falo em relação, eu estou falando de divisão. Então, ele quer a relação entre o número de mols que sai na corrente do reciclado e o número de mols da alimentação nova. Se eu fizer aqui a somatória da quantidade em mol que sai no reciclado, eu vou ter aqui uma somatória de 9,722 mols ao total que sai aqui no reciclado. Enquanto eu tenho um total de entrada de 100 mols, então é só fazer essa relação. Então eu vou ter aqui 9,722 dividido por 100.
Isso aqui, então, vai me dar um resultado de 0,09722. É uma relação aqui, então, entre o moldo reciclado e o moldo alimentação nova. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre balanço de massa com reação. Beleza? Até o nosso próximo vídeo.